Bom, boa tarde. Hoje vamos falar sobre alguns conceitos que se utilizam ou que levamos em consideração quando estudamos, utilizamos métodos epidemiológicos para o estudo das doenças infecciosas. Particularmente, a gente vai falar sobre a estrutura epidemiológica que a gente considera neste grupo de doenças, e como essa estrutura ajuda a organizar o estudo dos fatores, os determinantes dessas doenças. Então, a primeira coisa é lembrar os conceitos de que é a epidemiologia, né? Lembrar que é o estudo da ocorrência e da distribuição de eventos, estados e processos relacionados à saúde, em populações específicas, incluindo o estudo dos seus determinantes. E com o propósito de aplicar o conhecimento para controlar esses problemas. Já o conceito das doenças infecciosas correspondem àquelas que são causadas por um agente infeccioso, transmissível, específico, ou seu produto tóxico. Né? E para ele, essa tipo de doença acontecer, tem que haver uma série de fatores, incluindo um mecanismo de transmissão, um reservatório, um hospedeiro suscetível, como a gente vai ver nessa aula. Quando a gente fala de estrutura epidemiológica, a gente fala de alguns elementos chave a ser considerados, né? Entre eles está a população e fatores contextuais como o tempo e o espaço. Então, como uma coisa geral das doenças que a gente estuda em epidemiologia, a gente utiliza uma série de métodos sistemáticos para poder acompanhar as tendências e, por exemplo, identificar a aparição de novas doenças. Como aqui, um exemplo, né, foi a epidemia da gripe espanhola, faz pouco mais de um século, né, que levou a um aumento da mortalidade por gripe em todo o mundo, né, e aqui temos uma figura que representa esse fenômeno aqui em São Paulo, especificamente. Também, os métodos em epidemiologia permitem localizar no espaço onde estão acontecendo surtos, né, onde estão sendo localizados, e avaliar algumas características da doença. Aqui, por exemplo, no lado esquerdo, temos uma representação da localização dos casos de ebola, na epidemia que houve no ano 2014, na África, em alguns países da África. E o lado direito está representado as tendências, a frequência, a evolução tanto da incidência de casos novos, como das mortes associadas, né? A partir, aqui nessa figura, a gente não tem denominadores populacionais, então a gente não pode falar, quantificar quanto foi a incidência especificamente pela população, mas podemos ver que as mortes em relação aos casos, né, são uma proporção muito grande, mais de 50%, sugerindo, então, que a letalidade, indicando que a letalidade do ebola foi muito alta nessa epidemia, né, mais de 50%, 60%, até 70%. Outra função, né, do estudo, do acompanhamento das doenças infecciosas, da frequência, identificar algumas tendências, fazer alguns pronósticos para tomar decisões em saúde pública. Aqui temos, por exemplo, uma descrição, né, dos casos novos de Covid no Brasil, por semana epidemiológica até a semana 36, né? Identificando que o momento dos primeiros casos confirmados, né? E um rápido crescimento de casos com uma aparente estabilização, mas nas últimas semanas. No entanto, sabemos que existem sempre alguns retrasos nas notificações, que é difícil
faz difícil avaliar as últimas semanas com adequada validade, né? E outro uso que a gente tem para o estudo das tendências das doenças infecciosas é a avaliação de intervenções. Aqui temos uma descrição na série histórica da mortalidade por tuberculose em São Paulo, no século passado, e a gente pode identificar como a introdução do tratamento específico na metade do século levou a uma queda importantíssima da mortalidade por tuberculose, né? Foi uma queda que foi progressiva, sostenida, que, no entanto, no final do século passado, com a emergência, né, da AIDS, levou a que não continuasse o descenso, com um dos fatores associados com a detenção da queda de mortes por essa doença, né? Então, isto, a partir destas figuras, queria representar como os métodos que se aplicam ao estudo das doenças em geral, os métodos epidemiológicos, são aplicáveis também às doenças infecciosas. No entanto, existem algumas particularidades, né? E uma delas é que a estrutura epidemiológica, além de considerar fatores do hospedeiro, nesse caso, que seria a pessoa que sofreria a doença, também tem um elemento que é os elementos associados os fatores associados ao agente infeccioso, que, no entanto, interagem também, né, os fatores interagem também com fatores ambientais relacionados ao tempo, ao espaço, e tudo o que tem a ver o contexto no qual interagem hospedeiros e agentes. Isto que se conhece como modelo de triângulo das doenças infecciosas. Às vezes, você vai ver nos livros alguns modelos um pouco diferentes, por exemplo, um quarto elemento, um tetraedro, que quando representam doenças transmitidas por vectores, às vezes incluem o vector como um quarto elemento, né? Outras vezes ele é considerado dentro das características, dentro do ambiente, né? Mas a mensagem é tentar, destes modelos, desta estrutura, tentar desagregar e organizar os fatores que determinam a ocorrência dessas doenças e o determinante da sua carga também. Uma característica bem particular das doenças infecciosas é que a transmissão implica que a aparição de um caso constitui um fator de risco para a ocorrência de outros casos, né? Isso não necessariamente aplica para outro tipo de doença. Mesmo que exista uma tendência a estar agrupados outros grupos de doenças, como câncer, como doenças cardiovasculares, geralmente essas outras doenças se agrupam, ou existem cluster de casos, porque eles têm causas comuns, mas não porque um caso diretamente cause outro, né? Em doenças infecciosas, sim, acontece isso. Um caso constitui um fator de risco para que aconteçam outros casos, e, portanto, estão justificadas ações, né, mobilizações a partir da ocorrência de alguns casos dessas doenças infecciosas. Então, essa consideração é importante para a ação. Essa aqui é uma imagem de um estudo no qual tive a oportunidade de participar faz alguns anos, que foi feito no México, onde o grupo de pesquisadores queria avaliar que tanto a aparição de um caso de dengue estava associado com a aparição ou as infecções próximas, né? E quantificar. A gente sabe que deve existir uma associação, né? Algo conceitual,
mas não sabíamos que tanto era essa força de associação, que tanto morar perto, morar na mesma casa de um indivíduo com dengue multiplicava o risco ou a probabilidade de ter uma infecção, né? A gente sabe que deve estar associado, mas como as fêmeas dos aéreos podem voar e percorrer longas distâncias, a gente não sabe que tanto essa proximidade associada com a ocorrência da doença. Então, aqui essa é uma imagem de duas localidades, dois municípios no México. Depois, vocês podem ver que existem uns circulinhos vermelhos, pequeninos, são casas onde teve casos de dengue, né? E aí a gente estudou, analisou a frequência de infecção recente entre as pessoas que moravam na mesma casa. E na sul estão vizinhos deles, né? São vizinhos que estariam também, a gente esperaria que também tivessem um risco por estar no mesmo quarteirão, né? E a poucos metros. Já em verde estariam casas que a gente considerou de referência como não expostos, seriam pessoas que estariam morando mais longe desses casos identificados pelo sistema de vigilância. Isso foi feito em 2 municípios que eu comentei. Quando a gente analisou o resultado de prova de laboratório, que avaliava a infecção recente, né, com anticorpos específicos, a gente comparou, tendo como grupo de referência aquele no verde, né, existia uma frequência de infecção recente em 11% deles. Já em pessoas que eram vizinhos e moravam até 50 metros ao redor da casa, a frequência da doença chegava a 20%, quer dizer que era 81% a mais, né? Essa é a razão de prevalência é 1,81. E nas pessoas que moravam que moravam dentro da mesma casa, eram coabitantes, conviventes, a frequência era 3 vezes aquela do grupo verde, né, do grupo não exposto. Esta foi uma forma, né, um estudo que demonstrou como é importante em doenças infecciosas a proximidade, os contatos, a magnitude dessa exposição. Por isso é que em doenças infecciosas, o padrão de contatos, mesmo quando houver vetores envolvidos, né, os padrões de contatos é muito importante, e é importante saber onde as pessoas estão, que contatos eles têm, quando que esses contatos acontecem, né? Então, com isso, a gente poderia ir concluindo que as doenças infecciosas têm umas características diferentes em relação, que devem ser consideradas para seu estudo, né? E é importante conhecer os fatores, os elementos envolvidos na ocorrência dessas doenças. Existem, basicamente, umas 5 condições que devem estar presentes para uma infecção acontecer. Uma é existir um hospedeiro suscetível, né? Uma pessoa que vai sofrer a doença, que pode sofrer a doença. Um hospedeiro, um agente infeccioso, capaz de, isso inclui bactérias, vírus, fungos, etc. Um micro-organismo ou um reservatório, o micro-organismo deve ter um reservatório onde ele pode viver, se reproduzir e morrer em estado natural. Às vezes o reservatório é o mesmo hospedeiro, mas nem sempre é. Às vezes são animais, né? Às vezes é o ambiente. Deve existir um portal de saída do reservatório e um portal de entrada, né? E quando a gente fala um portal de saída, a gente se refere a secreções ou tecidos, né, que são através dos quais o patógeno, o agente infeccioso, sai do hospedeiro. E o portal de entrada seria também os tecidos através dos quais entraria o hospedeiro suscetível. E deve existir um mecanismo de transmissão, né? A gente vai comentar
como classificamos esses mecanismos de transmissão, por contato direto, indireto, via aérea, etc. Resumindo, esses seriam os principais, as condições para que exista uma doença infecciosa: um agente, um reservatório, né? Um portal de saída, vamos dizer, secreções ou tecidos através dos quais sai do reservatório, uma forma de transmissão, uma porta de entrada e um hospedeiro que vai sofrer a doença. Aqui temos alguns exemplos, né? Um agente infeccioso, já comentei, pode ser vírus, bactérias, fungos, parasitas, hospedeiro suscetível, e as pessoas somos suscetíveis a doenças, seja porque não temos uma imunidade específica ou inespecífica que evite que a gente sofra essas doenças. O reservatório, pode haver animais, os mesmos humanos podem ser reservatórios, insectos, meio ambiente. Já comentei, né, portal de saída, tecidos ou secreções. Portal de entrada, que seria através do qual, o tecido através do qual entraria o patógeno hospedeiro, e meio de transmissão, que basicamente os dividimos em contato por veículos comuns, transmissão aérea e por vetores. Por contato, a sua vez, tem umas subclassificações que a gente vai comentar também em breve. Quando a gente fala que o reservatório pode ser humano, as pessoas podem carregar a patógeno, e o patógeno pode viver e se reproduzir e ficar naturalmente entre as pessoas e ser transmitidas para outras, né? Nesse caso, o portador pode ter ou não ter manifestações ou danos, né? Quando não tem nenhum dano, nenhuma manifestação clínica, é o que se conhece como portador passivo, né? Quando o hospedeiro humano tem alguma manifestação, algum dano fisiopatológico, ele pode estar em diferentes fases, pode ter uma doença em uma fase precoce, que ainda não desenvolveu sintomas, está em uma fase de incubação, né, que ainda não desenvolveu sintomas, mas vai desenvolver. Pode ser também um portador que está ativo crônico, é dizer, tem infecções que permanecem numa pessoa por longo tempo, causando danos progressivamente, estão transmitindo, como doenças virais, como hepatitis B, como HIV, etc. E o portador ativo também pode estar em fase convalescente, né? Então, isso em relação aos seres humanos, pois ter a doença em uma fase precoce, crônica, convalescente, ou pode não ter nenhum sintoma. Os reservatórios animais, quando muitas doenças, normalmente tem um reservatório animal, e doenças são conhecidas como zoonoses. Um exemplo seria a leptospirose, que pode ser transmitida, que pode, os reservatórios são roedores e equinos. A raiva, que está em muitas espécies de mamíferos, como morcegos, os cachorros, gatos. A doença de Chagas, que também pode estar em mamíferos silvestres, e em algum momento pode infectar o homem, né? Um conceito que eu acho que vale a pena diferenciar é fonte de reservatório, né? Como comentei, o reservatório é um nicho no qual o patógeno normalmente habita, né? Mas fonte é o meio pelo qual o agente infeccioso é diretamente transmitido aos seres humanos. Podem ser fontes animadas e inanimadas, podem ser mesmo humanos, animais, insectos, água, medicamentos, dispositivos, etc. Muitas vezes, o reservatório e a fonte são a mesma coisa, mas nem sempre é, né? E vou explicar isso aqui com alguns exemplos. Bom, em doenças de transmissão sexual, o humano, como HIV, infecção por HIV, o humano é o reservatório e também é a fonte, né?
Mas, em outras doenças, como a salmonela, ela pode estar no humano ou nos animais, alguma espécie de salmonela, e podem ser transmitidas através de uma fonte, ou a fonte pode ser comida contaminada ou água contaminada. No caso da salmonela enteritidis, os animais podem estar infectados com essa bactéria, eles podem contaminar a água e comida, que seria a fonte, e se os animais forem consumidos, então eles também seriam fonte. Então, às vezes, é um mesmo reservatório, mas nem sempre. Então, só para diferenciar, né, o conceito de fonte de reservatório, que às vezes se confunde. Outro conceito que acho que vale a pena esclarecer é que quando a gente fala de transmissão, só pode envolver a flora ou as bactérias, os micro-organismos podem vir de flora exógena, se fora do indivíduo, ou endógena, né? Existem infecções que acontecem por translocação bacteriana, por exemplo, do intestino, uma pessoa que tem uma deficiência imunológica, uma situação de uma necrose intestinal, ela pode ter uma translocação bacteriana e causar uma infecção grave e sistemática, né? Mas, geralmente, o que a gente fala quando falamos de transmissão é quando vem patógenos de fora do hospedeiro, né? O que chamamos patógenos exógenos. Bom, agora vamos falar da classificação das formas de transmissão, né, os tipos de transmissão. O primeiro tipo de transmissão é a transmissão por contato, né? E essa transmissão se divide, a sua vez, em vários subtipos. Contato direto, né? Inclui atividades como tocar, beijar, atividade sexual. Contato indireto, quando pode haver algum objeto intermediário, normalmente inanimado, né? Um lençol, algo que fique contaminado com secreções, né? A disseminação por gotículas, né? Gotículas respiratórias, quando a pessoa espirra, mas que exige uma proximidade relativa, né? Exemplos, muitas doenças respiratórias podem ser transmitidas dessa forma, ou da sarampo. E uma quarta forma de transmissão por contato seria a transmissão vertical, né? Inútero, de mãe para filhos. A segunda forma de transmissão é por veículos comuns, né? Geralmente, águas ou alimentos, e que é muito, ou instrumentos médicos, ou transfusão de sangue, etc. Então, normalmente, assim, os mais frequentes são, os exemplos típicos são a transmissão de lintos, de doenças bacterianas através de alimentos contaminados, né? Mal lavados ou mal cozidos. Então, esses são exemplos de transmissão por veículos comuns ou águas contaminadas com patógenos bacterianos que podem causar diarreia ou virais também. A transmissão é a transmissão aérea. Ela se refere à passagem de um patógeno através do ar a longas distâncias. Ela se diferenciaria daquela de gotículas porque ela consegue transmitir por mais de 1 metro, né? Nesse caso, os patógenos podem ficar suspensos, né, no ar e podem percorrer distâncias maiores e em lugares fechados, com recirculação do ar, tipo um avião, pode haver muita transmissão deste tipo de doenças, né? E os exemplos seriam típico da tuberculose, vírus da gripe. Uma discussão atual, né, contemporânea, está em relação à transmissão do SARS-CoV-2, que a gente sabe, aceita que existe uma transmissão direta, né? A gente sabe que é uma transmissão por contato por gotículas
está bem reconhecido, mas existe uma discussão importante em relação ao papel da transmissão aérea, né? Que tão longe consegue chegar este vírus? É uma discussão que ainda existe, porque em algumas condições de laboratório, o vírus consegue manter suspenso por uma quantidade de tempo importante e percorrer longas distâncias. Mas também tem gente que fala que essas condições dificilmente se reproduzem na prática, é difícil, né? No entanto, e como recomenda, né, neste artigo que eu compartilhei com vocês, também através do Google, é melhor, até não ter certeza, é melhor assumir que o patógeno tem uma transmissão aérea, né? Por um fim de ser, é melhor prevenir, né? Ser um pouco mais conservador, né? Para implementar uma guia de transmissão. Especialmente considerando que uma doença que pode ter uma gravidade elevada, né? Particularmente em alguns grupos de idade. Bom, finalmente, o último grupo ou última categoria de forma de transmissão é a transmissão por vetores, né? É uma forma de transmissão que tem sido classificada em várias categorias, né? É a transmissão de um agente infeccioso através de um artrópode, de um insecto. A transferência pode ser simplesmente mecânica, né? Ou envolver alguns processos biológicos, né? Como nos quais o vetor pode internalizar o agente, digeri-lo, regurgitá-lo, ou a gente pode ter algumas, pode se multiplicar ou se desenvolver dentro do vetor, né? E depois poderá ser regurgitado, defecado, né, ou inoculado, né, pelo vector, como pode acontecer com alguns mosquitos. Então, em relação à classificação da transmissão vertical, da transmissão vetorial, existe classificar primeiro em duas categorias, a vertical e a horizontal. A vertical se refere à transmissão do patógeno entre diferentes estágios da vida do vetor ou entre gerações, né? Quando entre gerações, é o que se conhece como transovárica, né? Como o exemplo aqui, o vírus lacrose, que foi transmitido por alguns mosquitos do gênero Aedes, de uma geração para outra, né? E a transmissão transestadial também considerada vertical, quando o patógeno é transmitido para diferentes fases de desenvolvimento do vector, né? E um exemplo é a doença de Lyme, né? Cujo patógeno pode ser transmitido de larva para ninfa, né? No desenvolvimento dos carrapatos. Por que é importante saber que existe esse tipo de transmissão vertical, né, entre vetores? É importante porque isso implica que, às vezes, algumas doenças, mesmo que não existam casos, elas podem estar ainda na natureza, né? Esses patógenos podem seguir alguns ciclos e podem se manter por longos períodos de tempo, mesmo sem afetar seres humanos. Então, tem uma importância epidemiológica que representa um desafio, né, para a eliminação de alguns patógenos. Então, por isso que esse tem sido uma linha de pesquisa também, por exemplo, para a dengue, para outras doenças virais, descobrir se existe esse tipo de transmissão vertical. Mas a transmissão que mais estudamos, mais nos preocupa é a que chamamos horizontal, que se refere a que de um hospedeiro passa para o vetor e do vetor de novo para um hospedeiro, né? Esse tipo de transmissão também se subdivide em transmissão mecânica, né? Que quando é simplesmente a passagem de
lugar para outro, né, como o caso da tularemia, que é uma doença bacteriana que causa o que se conhece como a febre dos coelhos, ou uma transmissão biológica que implica a multiplicação e o desenvolvimento patógeno dentro do vector. O que demorar esse processo biológico entre o vector, que se conhece como período de incubação extrínseco, vai afetar com que frequência, com a velocidade com a que a infecção vai se transmitir numa comunidade. Essa velocidade também se mide como força de infecção. Então, e essa última categoria que mencionei, a transmissão biológica, a dividimos em 3 subtipos, a sua vez, né? Então, está a propagativa, né, que se refere a que o patógeno simplesmente se multiplica dentro do vetor, né, não tem nenhuma mudança. Isso é típico de doenças virais, como febre amarela, como dengue, onde ele não vai sofrer nenhuma mudança, uma mudança estrutural importante, só vai se multiplicar. Existe uma segundo tipo de transmissão biológica que se conhece como ciclo propagativa, onde além de se multiplicar, né, ele também tem algumas mudanças. O patógeno passa por alguns estágios do seu ciclo de vida, né? No caso típico são parasitas como a malária e leishmania, né? Que eles mudam, passam de forma sexuadas a assexuadas antes de se transmitir de novo para outra pessoa. E existem alguns casos onde o patógeno simplesmente se desenvolve, né? Tem algumas mudanças dentro do vetor, como o caso da filária, né? Que causa a doença, a filariase, que afeta o sistema linfático. Bom, então, resumindo, a transmissão vertical, a transmissão vetorial se dividiria em vertical e horizontal, né? A horizontal se dividiria em mecânica biológica e a biológica se dividiria em propagativa, ciclopropagativa ou desenvolvimento do ciclo. Bom, é importante, porque é importante conhecer todos estes fenômenos. Conhecer o ciclo de vida é algo muito importante para poder interromper né? E é importante saber que existe muita variedade nesse ciclo de vida. Então, aqui temos nessa tabela alguns exemplos de ciclo de alguns patógenos. Nas primeiras 4 linhas, aqui o ser humano faz parte, tem alguns ciclos no quais o ser humano faz parte do ciclo de vida dos patógenos, como doenças transmitidas sexualmente, como a sífilis, onde é um ciclo de vida humano para humano, né? Alguns parasitas, como a Ascaris umbilicoides, o ciclo de vida é humano, ambiente, né? Passa a contaminar alimentos, água, e passa de novo para o humano, né? Esse é o ciclo de vida de alguns patógenos. Tem outros que o ciclo de vida é humano, artropo-humano, né? Como o caso da malária, outras doenças transmitidas por vetores. Tem outros que é humano, animal humano, como a esquistosomiasis, ou esquistosoma, que infecta alguns animais, caracóis e alguns outros animais que podem ser consumidos por humanos e infectar e causar esta doença da esquistosomiasis. E existem outros casos nos quais o ciclo de vida normalmente não envolve o ser humano, mas não entra de forma acidental, né? Então, um exemplo é este fungo Sporotrichenque, né, que causa esporotricoses, que é um fungo que normalmente está
assim, no mato, nas árvores, e às vezes os seres humanos entram em contato, um ferimento, e podem sofrer uma infecção de tecidos afetando o sistema linfático. A raiva é um exemplo de um ciclo animal para animal, né? O vírus da raiva pode estar se passando entre animais, mas o humano pode entrar também de forma acidental. Criptosporídeo, né, que e Toxoplasma gondii, pode ter um ciclo entre animais que contaminam o ambiente, alimentos dos animais, e tem seu ciclo principalmente nos animais, e o humano também pode ser infectado de forma acidental. Existe uma doença transmitida por vetores, por carrapatos, entre animais, né, que é a rickettsia, rickétsias, que podem causar uma febre das montanhas rocallosas, se chama, e pode afetar o ser humano, né, que tem contato com alguns animais que estão infestados com esse artrópode. Né? Então, é importante conhecer, né, esse ciclo de vida para poder estabelecer algumas medidas preventivas e também conhecer as exposições às quais a gente se enfrenta quando se expõe nos meios onde existem alguns ciclos naturais e silvestres desses patógenos. Então, uma coisa importante é que se você conhecer vários ciclos de vida, dá para estabelecer medidas que podem ajudar a eliminar não só uma transmissão de uma doença específica, como também várias doenças. Também, conhecendo em detalhe esses fenômenos, dá para atacar doenças em diferentes pontos. Então, aqui, por exemplo, a poliomielite, a gente sabe que pode ser transmitida de humano para ambiente e depois para humano, né? E a gente sabe que o saneamento básico e a vacinação evitaria, né, a transmissão dessa doença. Mas também o saneamento ajudaria a controlar vários tipos de doenças que têm essa forma de transmissão. Este é um ciclo de vida muito mais complexo, um pouco mais complexo que o ciclo de vida malária, né? Onde existe um ciclo, né, uma transmissão ciclopropagativa, né, vetorial ciclopropagativa, onde o mosquito se infecta com formas sexuadas desse parasita, e existe um ciclo interno que leva a que, finalmente, o mosquito transmita uma versão assexual, que são os esporozoitos, né? Essa versão do patógeno, do plasmódio, infecta, invade hepatocitos no ser humano, onde existe uma multiplicação e existe uma primeira parasitêmia dos merozoitos, que gera febre. Isto causa sintomas, né? E depois, nos glóbulos vermelhos, existe outro desenvolvimento do patógeno para formas sexuais, que finalmente são as que acabam infectando de novo o anófeles, né? O mosquito que transmissor, que transmite, o vector. Então, o conhecimento desse ciclo é importante para, primeiro, reconhecer a importância do vector, né, e estabelecer medidas preventivas contra o vector, mas também para instaurar algumas medidas de intervenção. Por exemplo, a detecção precoce de casos febris permite um tratamento, né, um tratamento com antimaláricos, que evitaria a transmissão posterior para o anófeles, né?
Isso é interessante porque muitas vezes a febre pode aparecer quando a pessoa ainda tem merozoitos, ainda não tem os gametocitos que se transmitem. Então, é factível, em áreas endêmicas, dar algum tratamento específico em pessoas que estão apresentando febre antes de que elas transmitam. Isso é interessante para evitar, cortar esse ciclo de transmissão. Bom, então, para controlar as doenças infecciosas, é importante estudar os mecanismos envolvidos e relacionados no ciclo de transmissão, os quais poderíamos classificar dependendo de se eles são fatores próprios do hospedeiro, são fatores do ambiente ou são fatores do agente infeccioso, né? Vou falar agora, brevemente, de alguns fatores de cada um desses três elementos dessa estrutura epidemiológica, né? E, particularmente, eu vou fazer um ênfase em algumas características extrínsecas dos patógenos que se utilizam com muita frequência na literatura. Então, os fatores do hospedeiro poderiam ser classificados como intrínsecos, que tem a ver mais com características biológicas que não são, geralmente não são modificáveis, né? E os fatores extrínsecos que têm a ver mais com comportamentos e com a interação do hospedeiro com o ambiente, né? Então, entre os intrínsecos estaria a idade, sexo, raça, fatores genéticos, fisiológicos, da resposta imune inata, né? E nos extrínsecos estariam hábitos, como consumo de substâncias, atividades sexuais, as ocupações, a educação, atividades recreativas, exposições a animais que poderiam ser reservatórios de uma doença, consumo de medicamentos, e algumas atividades que poderiam reforçar a imunidade do hospedeiro, né? Como a vacinação. Este seria um exemplo de uma descrição de como a idade e o sexo poderia determinar o risco de algumas doenças. Aqui, né, no final do século passado, temos uma distribuição de casos segundo de AIDS, de infecção por HIV, segundo o sexo e idade, né? Que nesse tempo, né, no final desse século, estava afetando bem mais homens do que mulheres, né? E uma idade de adultos jovens, principalmente. Esta é uma figura, uma representação da incidência da tuberculose no Brasil por idade, sexo e raça, né? São uma análise que eu fiz aqui de doutorado recentemente, onde se observou que tinha esses três fatores estariam associados de alguma forma com a incidência da tuberculose, pelo menos a incidência registrada no sistema de vigilância. Então, com a idade, né, comparado com crianças, pessoas mais velhas têm uma maior incidência. Interessante que, bom, os homens, que são as barras, em caso de grupo, são as barras da direita, os homens estão tendo, em idade adulta, estão tendo um maior risco do que as mulheres, né? Temos um maior risco. E a classificação de raça está também associada com um risco, né? Segundo o sistema de vigilância, as pessoas negras, a raça negra está associada com uma maior incidência, né? Aqui a gente não tem certeza de quais seriam as explicações atrás disso, né? Pode haver questões biológicas, mas é muito provável que tenha muitas coisas sociais, né, envolvidas em fatores socioeconômicos relacionados, até questões geográficas, porque em algumas
a distribuição de raças por estado varia bastante. Então, essa é simplesmente uma descrição, né? A explicação disso precisaria maiores pesquisas, mas eu trouxe a figura para mostrar como características próprias dos indivíduos acabam sendo determinantes, ou pelo menos identificando grupos de risco que precisem maiores medidas preventivas do que outros grupos. Existem, características dos indivíduos, né, mais difíceis de avaliar do que os fatores demográficos, mas que também são características do indivíduo que determinam a predisposição ao risco de doenças, né? Então, quando existe alguma anomalia no sistema natural de defesa, se predispõe para sofrer infecções. Por exemplo, se a pele tiver algum rompimento, vamos ter predisposição de doenças de tecidos, como infecções por estreptococos, estafilococos, que causam celulite, furúnculo, etc. O ácido gástrico é uma das defesas que a gente tem para eliminar patógenos, né? Em algumas doenças, ou pessoas que tomam alguns medicamentos que baixam esse ácido, né, aumenta o pH, aí pode haver uma predisposição de infecções bacterianas, como a salmonela, que causa a febre entérica, né? A mucosa genital, né, o rompimento, ou ferimentos, predispõe, facilita a infecção por doenças de transmissão sexual, como o HIV, né? O mesmo rompimento, né, durante a atividade sexual facilitaria essa infecção. A neutropenia, né, a diminuição dos neutrófilos, também predispõe para doenças invasivas, por estafilococos e bacilos gram-negativos, que causam sepsis, meningites, entre outros quadros graves de infecção. Deficiências de anticorpos IgG também, favorecer infecções bacterianas, como pneumococo, que causam pneumonia, meningites e sepsis. E a imunossupressão, compromisso da imunidade celular por HIV ou medicamentos imunossupressores pode favorecer a infecção por tuberculose e pneumonia por pneumocystis caris também. Bom, isso em relação a características do hospedeiro. Então, existem diferentes características do hospedeiro, como eu comentei, que podem favorecer ou até proteger ou afetar o risco de uma outra infecção. Mas também tem características dos patógenos que também se podem dividir em intrínsecas e extrínsecas, que vão determinar o espectro de hospedeiros que vai afetar, também vai determinar como vai ser a transmissão, né? E sua capacidade de produzir doença e de causar doença grave, né? Existem alguns fatores intrínsecos que não dependem da interação com o hospedeiro, né? Como a tolerância ao pH, às temperaturas, a antibióticos, a presença de alguns organelos que facilitam a motilidade, a produção de toxinas. E existem, e eu quero fazer um pouco de ênfase nisso, umas características do agente que chamamos de extrínsecas, né? E elas se determinam em função da sua relação com o hospedeiro. Então, basicamente, eu falo de 3 características extrínsecas que às vezes confundimos, né? Uma delas é a infectividade. Então, uma coisa é o conceito, outra coisa é como a gente mede ele, né? O conceito de infectividade é a habilidade do agente para invadir e se multiplicar no hospedeiro, né? Como a gente pode medir? De várias formas. Uma é o que se conhece como a dose infecciosa, que é a quantidade de organismos requeridos para estabelecer uma infecção. Quanto menor for a dose infecciosa, quer dizer que o patógeno tem uma maior infectividade, né? Outra
outra forma é medir é avaliando que tantas pessoas, a partir de um contato, qual a incidência a partir de ter um contato com um caso índice, qual a incidência naqueles contatos. Isso seria, isso que se conhece como taxa de ataque, né? As doenças, então, podem ter algumas têm uma alta infectividade, como o sarampo e varicela, né, que tem uma elevada capacidade de transmissão. A rueola e o resfriado comum teriam uma capacidade de transmitir, de invadir, causar infecção intermediária. E tem doenças que têm uma baixa infectividade, como a tuberculose, a hanseníase, a doença de Creutzfeldt-Jakob, né? Que são doenças que só permanecem no mundo porque causam doença crônica que dura muito, mas a velocidade, a capacidade de infectar não é tão alta, é relativamente baixa. Só que como causam doenças muito crônicas, em algum momento passam para alguém, né? Por isso ainda permanecem na humanidade essas doenças. As outras duas características extrínsecas que eu quero comentar é a patogenicidade e a virulência. A patogenicidade é a capacidade de causar doença. Então, uma vez que o patógeno conseguiu infectar, né, qual a capacidade dele gerar um dano ou sintomas, né? Isso é a patogenicidade. Como poderíamos medir? Simplesmente a proporção de infecções que viram doenças. Essa seria uma forma de avaliar a patogenicidade. Agora, isso se confunde com frequência com a virulência, né? Que seria a proporção, a virulência seria a proporção de doentes que desenvolvem manifestações graves ou clinicamente significativas como sequelas ou morte, né? Uma forma de avaliar a virulência é com a letalidade. Quer dizer, a proporção de pessoas que morrem uma vez que estão doentes, né? Então, resumindo, a infectividade seria essa capacidade de infectar e invadir, patogenicidade, a capacidade de desenvolver alguma doença, alguma manifestação, e uma vez doente, a virulência seria a capacidade de desenvolver um quadro muito grave ou morte. Com muita frequência, a patogenicidade e virulência se confundem, e falando de organismos mais virulentos, e quando às vezes estão se referindo a que são mais patogênicos, né? Mas isso se deve a que, com muita frequência, um micro-organismo que consegue causar doença, muitas vezes também é aquele que consegue matar mais, né? Mas isso nem sempre acontece. Aqui temos alguns exemplos. A raiva seria um patógeno com altíssima patogenicidade, porque quase todas as pessoas que se infectam, né, não estão vacinadas, vão desenvolver sintomas. E, virtualmente, quase todos os que desenvolvem sintomas morrem, né, quando são patogenicidade e virulência alta. O caso do resfriado uma vez infectado, a probabilidade de desenvolver algum sintoma é muito alta, né? Desenvolver uma coriza, tosse, uma estação respiratória é muito alta, mas poucas pessoas morrem de resfriado comum. Então, a virulência é baixa, embora a patogenicidade seja alta, né? Outro exemplo aqui, eu coloquei a polio. A polio, a probabilidade de desenvolver um sintoma uma vez infectado é baixa, né? O problema é que entre aqueles que desenvolveram um sintoma, a probabilidade de ter alguma sequela de locomoção, né, é relativamente alta e pode gerar umas sequelas, por isso se considera que tem uma virulência moderada, né? Então, esses exemplos, acho que mostram como são dois conceitos que, embora podem estar relacionados, são diferentes, e é importante sua diferenciação. Bom,
Finalmente, eu vou comentar rapidamente que existem, além de fatores do agente e do hospedeiro, também existem fatores ambientais que são determinantes da ocorrência das doenças infecciosas. E quando a gente fala de ambiente, abrange todas as áreas em que o hospedeiro e a gente podem interagir. Isso envolve ambiente físico, né, fatores físicos como se um ambiente urbano versus rural, se tropical, o clima, né, o distanciamento entre as pessoas, se existem ou não existem vetores, né, e também está o ambiente social, né? Se as pessoas, qual é a taxa de contatos, por exemplo, que normalmente eles têm, qual é a rede de contatos sexuais, por exemplo, a lotação, os lugares onde eles estão frequentando, se existe um atendimento, como é o sistema de saúde, né? Como a educação das dos serviços públicos, etc. Então, o conceito do ambiente também é muito amplo e o estudo de seus determinantes é muito importante para orientar muitas medidas em políticas públicas para a prevenção das doenças infecciosas. Dentro desses fatores ambientais, eu vou mencionar um do qual está se falando bastante, que é a imunidade de rebanho, né, ou coletiva. Ela acaba sendo uma medida populacional, né? Mas que se refere a uma somatória de características individuais, a uma consideração, a uma agregação de características individuais. Essa figura, eu acho que explica muito bem o que é uma imunidade de rebanho. Imagina aqui nesta população que chega uma pessoa com uma infecção, né? E ela consegue passar para uma pessoa suscetível. A pessoa suscetível seria aquela que está fora, que não tem um quadrinho. Aquela que tem um quadrinho seria a pessoa que está imune, né? Então, aqui um caso índice, que seria este caso que chegou com infecção, passou para este passou para este, e assim aos poucos, né? Não vai passar para aquele que está no quadradinho, que está imune, mas acaba se espalhando por toda a comunidade, né? Agora, então aqui não existiria uma resistência importante da comunidade para que a doença se espalhe, né? Aqui temos uma maior proporção de pessoas, no lado direito, uma maior proporção de pessoas que estão imunes, que estão no quadradinho, né? Isso faz com que, quando um caso índice chega, ele pode passar para uma pessoa, talvez para algumas poucas, né? Mas quando essas pessoas não encontram contatos suscetíveis, aí existe um freio, né? Ou uma resistência da população para a invasão do patógeno. Então, outras pessoas que estão mais distantes na rede de contatos ficariam protegidas, né? Então, a isso se refere a imunidade de rebanho, que é uma resistência em uma população à invasão ou disseminação de um agente infeccioso, que é o resultado de que uma proporção elevada de indivíduos estão imunes. E isso diminui os contatos entre doentes e suscetíveis. Então, em conclusão, os estudos epidemiológicos de doenças infecciosas estão focados ou devem estar baseados na compreensão dos ciclos biológicos, no conhecimento das dinâmicas envolvidas na transmissão, e dessa forma identificar alvos para fazer intervenções para controlar esses tipos de doenças. Eu recomendo muito a leitura deste primeiro capítulo do livro de Thomas Weber, que fala sobre métodos do estudo de doenças infecciosas e, de fato, essa aula resume muito o que está comentado aí sobre esses fatores determinantes que se agrupariam segundo a estrutura epidemiológica, como já foi exposto. Bom, muito obrigado.